quando o médico me propôs fazer uma cirurgia bariátrica. Eu falei, já tentei de tudo, eu vou lá e vou fazer. E Você fui, fui tinha que fazer idade quando exame. você fez a cirurgia bariátrica? Eu tinha 23 anos quando eu fiz. Então, eu comecei a ter problemas de obesidade na gravidez. Na gravidez do meu primeiro filho, eu engordei 25 quilos. Depois eu não consegui perder esses 25 quilos. Eu continuei, na verdade, ganhando mais peso. Depois, tentando de tudo para emagrecer, tentando dietas malucas e tal, mas ao tempo todo me sabotando também. Remédios, tarja preta. E depois tive minha segunda filha, engordei um pouco, mas eu já estava bem gorda, eu já estava já com bastante sobrepeso. E aí foi quando o médico me propôs fazer uma cirurgia bariátrica. Eu falei, já tentei de tudo, eu vou lá e vou fazer. E Você fui, fui tinha que fazer idade quando exames. você fez a cirurgia bariátrica? Eu tinha 23 anos quando eu fiz. Eu Novinha pesava demais. 93 quilos. Eu Muito pesava novo. 93 quilos, eu tinha 23 anos. Ele falou lá um valor em dinheiro. Na época eu vendi o meu carro, o carro que eu tinha, e paguei a cirurgia. Foi indo até, e eu emagreci 40 quilos na época, sim. Só que, da medida que aquilo, igual a Janete sempre fala, nos bariátricos, no início, a gente fica com muito medo, né? De morrer, medo de acontecer alguma coisa, que a gente sabe que é uma cirurgia muito perigosa e tal. Mas Você tem o seu depois, motivo no topo, motivo para não comer. Se comer, vai pois é, morrer. pois é. E aí a gente faz isso, menino, emagrece mesmo, porque a gente fica com medo de morrer e você passa a comer ali, do jeito que o médico te orientou. Mas passando os anos, aquilo vai melhorando e aí você vai conseguindo comer a quantidade maior, cada dia você vai aumentando, aumentando, aumentando e vem um reganho de peso. E foi o que aconteceu comigo, nesse reganho de peso. E aí eu comecei de novo com as dietas malucas, com os remédios, tarja preta. É, Aí o médico foi e cismou que eu tinha que fazer uma bariátrica revisional, porque a primeira não tinha dado certo, então eu tinha que pagar para fazer uma segunda, e eu fui lá, fiz essa segunda cirurgia e tal. Não emagreci nada, não aconteceu nada de diferente no meu estômago, eu comia normal e tal, porque eu achava, Janete, que o que iria emagrecer era algo externo, era um remédio, era uma receita de uma amiga que fez tal coisa e ela conseguiu emagrecer, ela ficou magra, era uma cirurgia. Isso eu achava que isso ia emagrecer, mas se falasse comigo que era alguma coisa que estava na minha mente, eu falava, peraí, tá doida, né? Eu não conseguia acreditar nisso de forma nenhuma. Depois dessas duas bariátricas, ainda tinha o tal do plasma de argônio. Então você fez a bariátrica com 23 anos apenas. Sim, E depois dessa bariátrica, quanto tempo depois que você fez a outra bariátrica? foi 13 anos depois. Porque Aí aí deu depois você aquele começou a ter reganho de reganho. peso Uhum. e acreditou que o que não tinha funcionado antes. Gente, para ficar claro, eu não sou contra nem a favor da bariátrica, tá? Independente da pessoa fazer bariátrica ou não, para ela mudar comportamento, ela tem que mudar o pensamento. Então, independente do que ela faça. Então, você fez a primeira bariátrica aos 23 anos, depois você começou a ter reganho de peso, aí você fez uma segunda bariátrica, que é chamada de bariátrica revisional. E depois dessa Uhum. bariátrica revisional, você teve reganho de peso, ou seja, ainda assim não estava liderando o seu emagrecimento, e aí você fez o plasma de argônio, foi isso? Foi. Aí depois disseram para mim que o auge, no momento que estava dando muito resultado, eu entrei até para ver o médico, eu fui lá na clínica em Belo Horizonte, tudo muito chique, tudo muito lindo, tudo assim. Eu falei, não, agora vai resolver meu problema. Cada sessão era R$ 2.500. Eu tinha que fazer 3 sessões. Quanto que você gastou? Não dá nem para medir, né? Você acha que gastou uns olha, 50 mil, mas não dá para medir. Se você for é, colocar tudo jogando na por ponta do alto. lápis. Oi? Jogando
por alto é uns 50 mil, mas lógico que tem muito mais que isso, porque teve os remédios e muitas outras coisas que eu fiz, muito coisa. Foi muito mais de 50 mil, tá? Dava para mim poder ir a Paris, tá? Dava para ter ido a Paris. Fiz o plasma, resumindo, não resolveu de nada. Chamou para entrar no emagrecer? Como é que foi esse chamado? O que que mudou? Como é que você pensa Então, hoje? eu comecei a ver os status das pessoas, as minhas amigas e tal, e vi a Fabiana. A Fabiana é minha agente de viagem, né? E aí eu falei, gente, mas que Fabiana tá arrumando? Fabiana tá emagrecendo bem. E ela sempre postava lá. Janete Martins, não sei o que lá, e tal, tal, tal. Eu falei, gente, mas quem que é essa Janete? Daí a pouco alguém chegava e falava, nó, fulano tá emagrecendo com a Janete. Igual tem a Daísa, que ela também ela fez. A Cassiane também, né? Conheço muito. E eu vi as fotos da Cassiane, eu falei, gente, mas o que está acontecendo com essa Janete Martins, essas meninas e tal? E aí eu comecei a te seguir, comecei a te seguir, a ver os conteúdos que você colocava. Só de começar a te seguir, ver os conteúdos que você colocava lá, aquilo já começou a mexer comigo, na minha cabeça. Aí depois teve algum programa que você fez antes das inscrições. E eu participei, eu fui, participei e fui começando a aplicar essas técnicas da ansiedade, do que, assim, o que eu tenho que comer, por exemplo, pão, bolo, macarrão, até lá, tem lá de comida. Arroz, macarrão, farinha, mas não sei o que, eu tenho que comer isso tudo. E aí começou. Aí eu fiz a inscrição no programa e comecei no programa. A gente começou a fazer, né, as técnicas e as sessões. E aí eu comecei a colocar tudo aquilo em prática. Então, eu comecei a fazer essas mudanças aqui na minha É casa. difícil as técnicas? É Não difícil as são técnicas? difíceis as técnicas. Fácil demais, Não é né? nada assim que... Ai, você tem que gastar dinheiro, você tem que comprar castanha, você tem que comprar É isso, você tem que comprar aquilo, comer não sei o que. Não é comida. nada disso. É a gente fazer as melhores opções do que eu vou alimentar, do que eu vou mandar para dentro do meu corpo. É E aí eu muito diferente, comecei gente. E a comida tá a ali, fazer. tá tudo bem você comer. A comida não é o inimigo era você. Porque agora você domina a comida, né? A comida só Então, era inimiga porque você fazia dela inimiga, né? sim, Então é sim. muito bacana isso, né? E hoje eu fui pesar. Quando eu fui hoje pesar, sim. Mas no meu coração, sim, eu pratiquei meu automerecimento. Eu tenho certeza que eu vou ver esse resultado na balança. Mas não imaginava tanto, porque tem pouco tempo, assim, que a gente começou o Tem que programa tem e dois tudo. meses, né? Já fechou 2 meses? Deve Dois ter 2 meses meses. por aí, Tem né? 2 meses que a gente começou o programa. Eu emagreci 8 quilos físicos, né? oito Fora quilos. 8 quilos físicos. Bermudas que não entravam em mim estão entrando, vestidos que não abotoavam, que não fechavam, então já estão fechando. E vai fechar mais ainda, né? Porque é daqui para mais, né?